Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Botafogo reage depois do pedido de socorro de Marlon Freitas. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre o desabafo do capitão Marlon Freitas do Botafogo, de como o time já mostrou uma reação contra o Ceará e principalmente a perspectiva para frente do ainda atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, depois do Botafogo ter vencido o Ceará por 2-0, num jogo relativamente tranquilo para o Botafogo. E foi um jogo em que o Botafogo mostrou um poder de reação, principalmente porque jogou contra o Ceará com 12 desfalques, né? Eram muitos desfalques pro Botafogo contra o Ceará, e o Botafogo acabou superando esses desfalques e vencendo por 2-0. Foi um jogo, digo, relativamente tranquilo. Tô aqui pegando só a lista dos desfalques, tá? Ó. Neto, goleiro, Caio Pantaleão, Bastos, Alex Telles, Danilo, Montoro, Savarino, Natan Fernandes e Arthur Cabral, 8 machucados. Barreira a serviço da seleção, 9. Barbosa e Marlon Freitas suspensos, 11. E ainda no começo do primeiro tempo, o Matheus Martins saiu machucado, então 12 desfalques. Então o Botafogo tinha muitos problemas, mas mostrou uma boa segurança defensiva, que o time estava precisando. Praticamente não sofreu muito contra o Ceará, né? O Ceará teve uma falta lá cobrada pelo Galeano no começo, depois só insistiu em cruzamentos ou batidas de fora da área. Num desses cruzamentos quase que o Pedro Raul fez o gol e o Marçal salvou quando a bola ia entrando, mas no mais o Botafogo não sofreu muito e foi pegando no tranco, foi melhorando ofensivamente. O Santi Rodrigues confirmando aí a sua subida, a sua crescida de produção, fez a jogada para o gol do Cris Ramos, né? Achou o Cris Ramos e o Cris Ramos fez 1-0, e no segundo tempo o Jefinho liquidou a parada. Botafogo 2, Ceará 0, Botafogo 2, o jogo foi fora de casa, e assim a classificação do campeonato está assim, né? Pensando no que o Botafogo está disputando, que é vaga direta na Libertadores, né? A gente não vê o Botafogo, de hipótese nenhuma, indo lá para cima brigar pelo título. Então, o campeonato do Botafogo é brigar por vaga direta na Libertadores. Vaga direta são os 4 primeiros. Dependendo do que acontecer na Libertadores e dependendo se, né, o que acontecer, se tiver título de Flamengo ou Palmeiras, e dependendo de quem seja o campeão da Copa do Brasil, pode abrir G6 para ir direto também. Então, nesse momento, o Botafogo está em 5º lugar. 29 jogos, 46 pontos. O quarto, que nesse momento está indo direto, é o Mirassol, que também tem 29 jogos e 52 pontos, ou seja, o Mirassol tem 6 pontos à frente do Botafogo, e atrás do Botafogo, com o mesmo número de pontos, com os mesmos 46 pontos, está o Bahia, porém o Bahia tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. E vindo atrás ali tem Fluminense, que tem 2 jogos a menos em relação ao Botafogo, tem 41, e aí um pouco mais atrás tem o São Paulo, que tem um jogo, o mesmo número de jogos do Botafogo, e tem 38 pontos, tá? Essa tabela eu peguei lá no Flash Score, que você baixa de graça aqui no primeiro comentário fixado também. Então esse foi o cenário aí da vitória do Botafogo sobre o Ceará, mas na verdade, esse vídeo aqui, eu queria falar sobre o desabafo do Marlon Freitas depois do clássico contra o Flamengo. Eu já deveria ter feito esse vídeo ou na quinta ou na sexta. Acabou que eu estava enrolado com gravações lá na TNT Esporte, não consegui fazer. Mas eu acho que é importante a gente recuperar isso no que eu chamei de pedido de socorro do Marlon Freitas, né? Porque o Marlon Freitas é um cara de uma representatividade gigantesca nas coisas que envolvem o Botafogo. É um cara que tem uma história fantástica
com o Botafogo. História de superações, histórias de erros, histórias de muitos acertos. É o cara que levantou o título da Libertadores, levantou o título brasileiro. Então, é um cara que quando fala, a gente. E é um jogador muito correto. É um profissional muito correto. Então, quando ele fala, a gente tem que ouvir. Logo depois que acabou a derrota do Botafogo por 3-0 pro Flamengo, ele foi o cara que botou a cara para falar. E nada surpreendente disso, porque é o que a gente conhece e imagina do Marlon Freitas. E aí o Marlon Freitas começou lá na entrevista à beira do campo, ele começou falando do jogo contra o Flamengo, né, e tudo, e enfim, que eu nem vou repercutir aqui porque já é passado, né, mas ele diz lá que o Botafogo até falta um pouquinho de agressividade para machucar o Flamengo sem bola, parará, mas beleza, então isso eu não vou falar. E aí depois ele começa a fazer o desabafo, o que eu chamei, entre aspas, de pedido de socorro. Ele diz, precisamos, tô deixando aqui também, tá? Precisamos seguir. Não está sendo um ano fácil, tanto dentro quanto fora do clube. Todos sabem. O Botafogo precisa se unir ainda mais, porque não pode destruir aquilo que construíram. E ele poderia até ter dito que construímos, né? Porque ele, Marlon Freitas, faz parte dessa construção. E foi construído com muito trabalho e dedicação. Precisamos nos unir, nos blindar mais dentro e fora do clube. Empenho e dedicação não está faltando. Posso falar isso com toda a autoridade porque estou aqui desde 2023 e sei o trabalho que é feito. Precisamos nos unir, não podemos deixar as coisas que estão acontecendo fora chegar até a gente. É um trabalho que precisa continuar, é claro, sentir a derrota, mas precisamos mostrar nossa melhor versão no domingo. E aí ele falava na quarta, para o jogo contra o Ceará. Na minha visão, e o time reagiu, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo. Na minha visão é continuidade. A gente sabe como é difícil e como funciona o futebol. É difícil até o Marlon falar, porque, enfim, tem muitas coisas a melhorar. O Botafogo está num caminho, é claro que não vamos ganhar todo ano, mas nossa indignação, nossa briga é para todo ano o Botafogo tentar chegar, brigar. E é isso que foi criado e é isso que tem que continuar. Essa ambição, essa é a fome. Agora é hora de se unir, um agarrar na mão do outro como família, não soltar a mão de ninguém. Precisamos nos blindar, nós jogadores, com a mídia, com tudo e seguir o trabalho de cabeça erguida. Ainda temos um objetivo na temporada e essa é a missão de nós jogadores, que é deixar o clube na disputa da Libertadores no lugar onde a gente pegou. Isso é o que a gente tem que tem que entregar. Quem vai ficar, o que vai acontecer no ano que vem, a gente não sabe. Mas precisamos concluir essa missão que nos foi dada. Esse foi o desabafo do Marlon Freitas, um desabafo e muito bom. Assim, eu fico pensando, o torcedor do Botafogo, como isso foi bom para ele ter ouvido isso aqui de um cara com a representatividade como o Marlon Freitas. Porque nessa hora, tomou 3-0 no Clássico, tu vai lá, não vou falar, ou passar batido, ou falar qualquer coisa, ou botar a culpa, dizer, foi falta de sorte, ou botar a culpa na arbitragem e beleza. Não, ele meteu o dedo na ferida. E isso eu imagino, pensando com o viés de torcedor, né? Não de torcedor do Botafogo, mas pensando com o viés de torcedor, é o que a gente, como torcedor, quer ouvir na hora da cagada, na hora que dá merda. Então, assim, gostei da postura. E aí, chama aqui a atenção para alguns trechos que ele fala. Para começar aqui pelo último. Quem vai ficar, o que vai acontecer no ano que vem, a gente não sabe. E aí já começa a percepção de que há uma incerteza, pelas palavras do Marlon Freitas, eu interpreto que há uma incerteza dentro do clube do quem vai ficar, quem vai sair, qual vai ser a pegada do projeto para o ano que vem. Isso daqui eu tiro essa percepção do Marlon Freitas, daqui. Outra coisa que ele fala é: precisamos nos blindar, nós jogadores, com a mídia, com tudo, e seguir trabalhando de cabeça erguida. Acho que está muito claro que o precisamos nos blindar tudo que está acontecendo fora está atrapalhando a gente aqui dentro. Acho que isso está evidente. E é muita coisa que aconteceu no Botafogo nesse ano de 2025. Seja dentro do campo, o time mudou praticamente todo. Do time sensacional, campeão de Brasileiro e Libertadores, só sobraram 4 jogadores, né? Sobrou o Vitinho e o Alex Telles nas laterais, o Barbosa na zaga e o Marlon Freitas. 4. Eu tô desconsiderando o Basto, porque o Basto não joga desde aquele jogo com o Palmeiras lá no Allianz Parque, que praticamente selou o título brasileiro. Então, assim, em novembro de 26.
Então sobraram 4 jogadores. Isso dentro do campo. Fora do campo, é uma incerteza da briga do Textor com a Eagle, com a Ares, e vem o Grego, não vem o Grego, vem o Marinax, não vem o Marinax, o Textor vai continuar, o Textor vai sair, o Social apoia o Textor, o Social já não vê tanto o Textor assim, aí vai vir gente da Eagle Internacional, aí vai virar a Eagle Caimã, tudo isso acontecendo. E eu imagino a cabeça do jogador que tem que considerar lá e tem que ficar focado para a cada quarta, domingo, entrar em campo e trazer 3 pontos. Então, assim, quando ele diz precisamos nos blindar, ele fala, nós jogadores aqui temos que tentar isolar isso. E é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil. Antes ele diz aqui... Não está sendo um ano fácil, tanto dentro quanto fora do clube. Todos sabem. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, não dá para reclamar, por quê? Porque eu tô dizendo aqui nesse canal, desde o início, que a modalidade SAF, a situação SAF, é uma coisa nova aqui no futebol brasileiro e é uma situação que quem manda é o dono. E o dono, ele não tá nem aí para pressão de torcida, para pressão de conselheiro, para pressão de corneteiro, ele faz o que ele entende ser melhor para o negócio. Por isso que o Botafogo vendeu a base campeã, vendeu jogadores que não queriam sair e foram convencidos a sair. Vendeu jogador que queria ir embora também. O Almada e o Luiz Henrique, todo mundo sabia que iam embora e que queriam ir embora. Beleza, mas vendeu jogadores que não queriam ir, pelo menos não nesse momento. E aí você toma decisões que são mais olhando para o negócio do que olhando para propriamente o futebol. E isso faz parte do modelo SAF. O botafoguense, imagino que no saldo total esteja muito feliz com a era Textor. Tirou o time da briga para não cair, botou campeão da Libertadores e do Brasileiro. Isso num espaço de meio de 22 até final de 24, ou seja... Num espaço de 2 anos e meio, o time saiu de brigar para não cair para ser campeão da Libertadores e do Brasileiro. Isso daí foi lindo, foi maravilhoso com o viés do botafoguense. Mas agora é a hora do choque de dizer quem manda é o Textor. E as decisões dele são decisões empresariais, são decisões de negócio. E muitas vezes, na maioria das vezes, o negócio com o passional não casam. Então, quando o Marlon Freitas fala aqui, não está sendo um ano fácil, tanto dentro quanto fora do clube, todos sabem, ele só está dizendo assim, de fato estão acontecendo coisas fora do clube e também dentro, mas fora, que estão atrapalhando. Isso é um pedido de socorro do Marlon Freitas para deixarem os jogadores do futebol, para blindarem, para isolarem o futebol, isolarem lá os 30 jogadores, mais os 10, 12, 15 da comissão técnica, para eles poderem fazer o trabalho deles. É um pedido de socorro do Marlon. Inclusive isso, a própria situação de comando do Botafogo, ela é um exemplo de um ano em que as coisas não funcionaram minimamente. O Arthur Jorge pegou e foi embora? Beleza. Mas já sabiam que o Arthur Jorge ia embora desde a reta final de novembro lá. Você ficou um tempão sem treinador. Aí depois, quando você vai buscar alguém, você busca o Renato Paiva, que, como disse o Textor, foi a quarta, quinta opção, porque ele disse a seguinte frase: ninguém quis treinar o Botafogo. Que é uma frase muito... uma frase de pouca sensibilidade do Textor. Talvez aí pesou o lado americano, o lado de empresário americano e não o lado de presidente de clube, entre aspas. Ele não é presidente, mas ele funciona como. E aí você traz o Renato Paiva. Aí depois você demite o Renato Paiva em circunstâncias ali em que ele... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.